Ontem, a fase de alegações finais do processo penal contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outros 7 réus envolvidos em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Agora, com esse caso, está no Supremo Tribunal Federal, segue para os últimos ajustes antes do julgamento. A Janaína Camelo, quem chega aqui da capital federal, do Supremo Tribunal Federal, com mais informações. Janaína, ótima tarde, seja bem-vinda. 2 anos e 7 meses depois dos ataques do 8 de janeiro e centenas de envolvidos, 141 pessoas continuam presas em penitenciárias e outras 44 cumprem prisão domiciliar, como é o caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento feito pelo STF, desses 141 que estão encarcerados, 112 cumprem pena definitiva, ou seja, já foram condenados em julgamentos que já foram encerrados. Outros 29 presos estão presos preventivamente, como é o caso de Walter Braga Neto, Felipe Martins, Marcelo Câmara e outros réus da denúncia de golpe. Segundo também esse levantamento, ao todo já foram responsabilizados pelos ataques do 8 de janeiro 1.190 pessoas. Desse total, 638 foram julgadas e condenadas, sendo que 279 por crimes graves, como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359 por crimes menos graves, como incitação ao crime e associação criminosa. Outras 552 pessoas que foram envolvidas nos ataques assinaram acordos de não persecução penal com o Ministério Público, que é oferecido àqueles réus por crimes menos graves. E, por isso, essas pessoas não foram presas. Ainda segundo esse levantamento, outras 10 pessoas foram absolvidas dos crimes e 61 pessoas envolvidas nos ataques que estão fora do país foram alvos de pedidos de extradição por parte do STF em processos que correm hoje sob sigilo. De Brasília, Janaína Camelo. Henrique Kriegner, vamos lá então repercutir também esse assunto. Encerrou ontem as alegações finais, o limite, agora aguardar esse julgamento ser de fato anunciado, agendado. A expectativa aí é do ministro Zanin anunciar para o mês de setembro, ou seja, já nos próximos dias, esse julgamento, mas com todo este processo, essas oitivas, com vários depoimentos, os advogados do ex-presidente, eles continuam alegando em vários momentos que não tiveram o acesso, que não foi respeitado todo o limite, todo o rito, na verdade, no Supremo Tribunal Federal, ainda com algumas incertezas de que não conseguiram espaço para uma ampla defesa dentro do Supremo Tribunal. Já com essas alegações, qual é a sua análise no olhar jurídico em relação a esse julgamento que deve acontecer nos próximos dias? Pois é, Bruno, essa alegação dos advogados, não só do presidente Bolsonaro, mas também de outros acusados nesse mesmo processo, se soma a uma série de outras alegações que são muito bem substanciadas ali com evidências de questões muito sérias que não foram respeitadas, ou seja, o devido processo legal não foi cumprido, né? A gente percebe isso e muitos atropelos que prejudicam a qualidade e a lisura da decisão. Aqui nós temos que olhar de uma forma bastante imparcial e não olhar para aquele que a gente gosta ou não gosta, concorda ou não concorda, mas sim qual é o processo que foi conduzido. E existem inconsistências graves que fazem esse processo ser questionável. A decisão, até o julgamento por parte dos ministros envolvidos, isso vai também ser uma questão questionável e que no futuro abre até um precedente para uma revisão, como foi casos como a gente já teve na história recente da política brasileira. Então isso tudo é muito perigoso, prejudica a lisura da decisão, prejudica também até o ambiente político que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Sem contar que a decisão final pode não sair ainda nesse ano, né, Bruno? A gente noticiou alguns dias atrás aí a possibilidade de um dos ministros, inclusive, pedir vista. E nesse sentido aí, a decisão final ficaria só para 2026. Vamos aguardar. Obrigada, Kriegner. Agora, João, todo mundo, assim, a imprensa em geral e os analistas políticos acreditam na condenação de Jair Bolsonaro. Existe alguma forma da defesa do ex-presidente ainda reverter essa situação, na sua análise? Em tese haveria, né, Márcia, com os recursos. E os recursos, como o processo já tramita na Corte Máxima, o recurso seria
dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o que, como até mencionou o Kriegner, há um grande estranhamento. Como foi mencionado, existem diversas nulidades que estão sendo argumentadas. A peça das alegações finais da defesa do Jair Bolsonaro é bastante extensa, beira 200 páginas, e ele ataca juridicamente tanto essas nulidades, essas falhas no andamento do processo, na forma como foi feito, e também no mérito. E me parece que o principal argumento dele no mérito, dos seus advogados, das 3 bancas de advogado que o patrocinam nessas peças, além de diversos pareceres de juristas que foram juntados, é a questão que a transição ocorreu de fato, o que até em termos lógicos, até fugindo da questão jurídica, causa bastante estranhamento. A transição ocorrer, né, com a passagem da faixa, ainda que o Bolsonaro não tenha ido, o Lula tomou a posse, né, e depois de uma semana, de 8 dias, que aí tentaria essa insurreição que causa essa questão que fica bastante peculiar no ar. Mas acho assim, tem o recurso, mas o que é cartas dadas é que o Bolsonaro tende a ser condenado posteriormente as pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro, ou seja, o núcleo, que seria o núcleo mandante, ele está sendo julgado posteriormente aos tais dos participantes. Parece que há uma urgência, né? Uma pressa em julgar isso, né, João? Obrigada pela sua análise. Também, Kriegner, já a gente volta com vocês. Vamos para mais comentários nas redes sociais? É isso? Vamos, eu vou trazer o Chile comigo. Venha, venha, venha. Vamos abrir aqui a JP nas redes sociais. O Júlio César, você lembra, né? Do que a gente perguntou hoje na enquete? Se podem vir mais sanções dos Estados Unidos ao Brasil? Acredito que sim, inclusive na vontade do povo brasileiro de que venham sanções com força sobre essa gente que brinca de serem os donos do Brasil. Obrigada, Júlio César, pela sua participação. Próximo comentário é do Ezequiel. Tem de ocorrer mais sanções contra ministros e autoridades brasileiras para que a normalidade democrática volte a reinar no Brasil. Obrigada também pela participação, Ezequiel. Próximo comentário é do Josué. É uma pena que um país estrangeiro tenha que interferir. Isso eu concordo. Essas sanções deveriam partir daqui, se tivéssemos uma justiça séria e imparcial. Opinião do Josué, obrigada. Continua mandando sua mensagem no 11 9 1325 8055, que é o tema da nossa enquete hoje nas redes sociais. Você acredita que mais autoridades brasileiras podem ser sancionadas? Tem uma enquete rolando também lá no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube, já clica aqui e deixa a sua opinião no X, no Instagram e também pelo nosso WhatsApp, o nosso canal aberto sempre com você. Agora, gente, a Justiça do Rio